gente, acabou. Não foi nada daquilo que eu imaginei o final. E por isso mesmo foi perfeita. Vamos então falar do último. Ai, que dó. Eu já tô com saudade do último episódio de Better Call Saul, né? Depois de 6 temporadas, finalmente, infelizmente, não é? Infelizmente não, eu gosto quando termina no auge, mas dá aquela saudade, né? Felizmente chegamos aí no último episódio. Eu falei no início do vídeo que não foi nada do que eu imaginei, porque assim, eu tenho um vídeo com a minha sobrinha aqui, eu vou deixar o link aqui no card, que a gente fala assim, o que esperar da 6ª temporada? Eu vou gravar um vídeo reagindo, porque a gente não acertou nada, eu acho que nenhum personagem a gente acertou. E isso que é maravilhoso no Vince Gilligan, porque você fica esperando uma coisa e ele te mostra uma coisa muito melhor que você fala assim, cara, verdade, não tinha pensado nisso, mas foi melhor do jeito que ele pensou. Porque ele é o Vince Gilligan e nós não, né? Antes de mais nada, se inscreva no canal, comente alguma coisa, tá bom? Se você conheceu a gente agora, eu fiz vídeo de Better Call Saul, de Breaking Bad, eu vou deixar aqui tudo no card, as minhas playlists, tá? De Breaking Bad e Better Call Saul. Você é muito bem-vindo. Aqui também fala de filmes, séries, desenhos. E se inscreva no Facebook Better Call Saul Brasil, você não vai se arrepender, tem muita coisa boa lá. Vamos lá, gente. Esse episódio foi sobre arrependimento. Foi sobre arrependimento. Começa o Sol no deserto com o Mike. E ele falando assim, se você tivesse uma máquina do tempo, o que você faria? Vocês repararam como que o Sol foi evoluindo? Primeiro, ele falou que ele queria muito dinheiro. Ah, eu quero muito dinheiro. O Mike, ele falou assim, eu mudaria tal dia lá em 1980 e tanto, porque foi o dia que eu recebi meu primeiro suborno. Ou seja, se ele não tivesse entrado nessa vida, o filho dele não teria morrido. Vocês lembram lá no episódio 6 da primeira temporada? Se eu não me lembro. Mas é bem no início mesmo, o Mike conta como o filho dele morreu. O filho dele morreu porque ele era um policial honesto e o pessoal falou assim, você não pode falar com a polícia que a gente tá fazendo o esquema, que não sei o que, e o filho dele ia falar. O filho dele achava ele um herói, só que ele falou assim, não, filho, aceita o dia do suborno, aceita, e o filho dele acabou sendo morto. Então, se ele não tivesse aceitado o primeiro suborno, ele não teria vivido essa vida e talvez o filho dele teria, né, estaria vivo. O Mike já tinha aprendido isso lá no início do episódio. O Sol ainda não. O Sol ainda estava no dinheiro. E aí depois nós temos ele fugindo. Foi muito legal, porque ele entrou dentro da lata de lixo. Ele foi encontrado no lixo. E aí ele deixou os diamantes dele tudo cair, tipo assim, tudo fora. Perdeu tudo, né? Ele perdeu tudo e foi descoberto. A polícia foi lá e pegou. Eu já falei assim, uau! A polícia pegou ele no início do episódio? O que é isso? Como assim, né? E lá, pra ele fazer um acordo, né? Pra ele não ir pro júri e tudo. Eu não aguento, ó. Prisão perpétua mais 190 anos. Eu não aguento. Eu não aguento essas sentenças. Como é que eu vou fazer prisão perpétua mais 190 anos, né? Fala logo prisão perpétua, gente. Não. Aí eles fizeram um monte de acordo e ele, nossa, falou pra Marie, né? Pra Marie, a viúva do Hank. Aquele discursinho dele, cara. Aquele discursinho. Que, eu conheci o Walter White porque ele colocou a arma na minha cabeça, que não sei o quê. Parece aquele episódio de Confissões de Breaking Bad, que é o 11 da 5ª temporada. Que o Walt vai fazer confissões, mas ele entrega o Hank todo. Vocês lembram disso? Ele fazendo discursinho, aí o cara fala assim, você não vai usar isso no tribunal. Ele fala assim, meu filho, eu preciso convencer um do júri só. Porque o júri tem que ser unânime pra, né, pra colocar ele na cadeia. Se ele convencer um só, não vai, né? E aí eles fizeram um acordo, ele chegou a 7 anos de prisão. Puta que pariu, de prisão perpétua, 190 anos, chegou pra 7. Gente, pelo amor de Deus. E ele, se achando, ele tava assim, não sei o quê. E aí ele foi oferecer sobre o Howard. Aí ele falou assim, eu vou oferecer sobre o Howard. Tipo assim, ele tinha tanta certeza que ele ia sair, que ele ia se livrar disso, porque ele tinha a carta na manga, ele tinha o Howard. Aí o cara falou assim, o Howard, a sua ex-mulher já entregou ele pra gente. Aí ele foi pro júri, né, ele foi lá pro tribunal, e ele descobriu que a Kim, ela poderia ser acusada civil, né, a mulher lá do Howard
poderia acusar a Kim e ela estava procurando advogado. Então, nesse momento, a série engana a gente. O episódio engana a gente, porque ele fala para o advogado dele o seguinte: então eu quero falar no tribunal, eu quero que você chame a Kim, que não sei o que. Ele fala assim, cara, a mulher já tá toda lascada. Ela vai ser acusada o resto da vida. A mulher do Howard pode tirar tudo dela. O que mais você quer? Você quer tirar mais dela? Ele falou assim, não, chama ela. Aí eu pensei assim, não é possível que ele vai lascar a Kim, porque eles enganaram a gente, né? E nós vimos o Walter White, né? Eles presos lá. Aquela parte é lá no Breaking Bad quando eles estão esperando a nova identidade, que eles estão lá com aquele cara lá do aspirador, né? De novo ele pergunta, se você pudesse ter uma máquina do tempo, o que você faria? Aí o Walt, como cientista, fica puto, gente, não tem como viajar no tempo. Você tá falando sobre arrependimento, né? É arrependimento que você quer falar? O Walt falou da Gretchen, né? Aquela empresa lá na primeira temporada, que ele deixou de ficar naquela empresa e aí a empresa ficou bilionária. E aí o Sol ainda não se arrependeu. O Sol disse que se pudesse voltar no tempo, ele, né, o arrependimento dele é que ele fingiu que caiu numa loja e machucou o joelho dele. O joelho dele nunca mais foi o mesmo. Aí o Walt falou assim, sério que é isso que você se arrepende? Olha onde você está, né? Olha onde ele estava. Ele estava no fundo do poço e é isso que você se arrepende? Porque ele ainda não tinha se arrependido. Chegamos lá no julgamento. No julgamento, e, gente, 7 anos de tudo que ele fez, 7 anos. Só que a Kim seria acusada. Se ele não pegasse para ele, se ele não pegasse aquilo, ela seria acusada. E aí ele mesmo se defendeu e foi falar, né? Ele começou com um discursinho, assim, gente, não é possível, aquele discursinho dele não é possível. Só que depois ele falou tudo, ele falou assim, olha, quer saber? Walter White foi o cara que fez a droga, mas sem mim ele não teria feito nada. Ele falou, e o advogado dele ficou doido, você tá louco, rapaz, você conseguiu 7 anos, para com isso. Ele, não, porque eu sou responsável, a Kim não tem nada a ver com isso, a Kim não sabia de nada. E ele ficava olhando para ela olhando para ele assim, e ele assumiu tudo. E aí, no final, ali no julgamento, ele falou do irmão dele, que ele não deveria ter tirado o seguro do Chuck. Gente, eu já falei isso, eu vou repetir. Lá no 7º episódio da 3ª temporada de Better Call Saul, tudo começou ali. Vocês notaram? Assista, é o finalzinho, é a última cena do episódio. O Sol, ele vai lá no negócio de seguro de advogado. Aí ele chega e ele começa a chorar e fala que o Chuck tá doente, que o Chuck não pode trabalhar. O seguro aumenta. Tudo começou ali. O seguro aumenta. Nisso que o seguro aumenta, o Howard chega pro Chuck e fala assim, olha, por que você não se aposenta? Se aposenta, né? Já que você não tá conseguindo trabalhar, você vai viver bem, com uma grana boa. O que o Chuck faz? Ah, tá. O Chuck poderia ter agido de outra maneira. Ele também escolheu agir dessa maneira, né? O Chuck processou o Howard. O Howard comprou a empresa. O Chuck voltou para casa sem nada. E aí o Chuck se matou. Mais uma vez, o Chuck poderia ter agido de outra maneira. Mas quem começou tudo foi o Sol, foi o Jimmy. Lá quando ele falou o negócio do seguro. Naquele episódio ali começou a merda do Chuck. E ele fala no julgamento, eu vou ter que conviver com isso. Ali ele realmente falou o que ele se arrepende. Porque lá no início ele falou dinheiro, se ele pudesse voltar no tempo, seria dinheiro, depois seria o joelho. Mas ali ele falou assim, não, eu não teria feito isso com meu irmão. Eu não gosto quando o personagem se arrepende e tal, mas eu achei tão coerente, eu achei tão sensacional, porque foi no... Você vê gradualmente, né? Porque não foi no mesmo episódio. Foi aqui no mesmo episódio pra gente, mas foi lá no deserto, depois foi outra situação lá com o Walt, e aqui. Mostrou no mesmo episódio, mas foram várias situações, né? Até ele chegar nisso. E eu não sei se vocês repararam, é uma cena de 5 segundos, gente. Quando ele começa a falar do Chuck, aparece uma placa de exit, de saída. Vocês notaram isso? Lá naquele episódio lá, daquele tribunal, se eu não me engano é o 5º da 3ª temporada, uma coisa assim. Aquele que o Sol manda colocar uma bateria no bolso do Chuck. E aí o Chuck vê que tá com a bateria ali, não sei o que, ele começa a falar mal do Jimmy. Quando ele fala mal do Jimmy, a última cena é ele olhando pra placa exit. Exatamente.
E aqui, quando ele começou a falar do Chuck, começou a aparecer a placa. Eu falei assim, gente, que sensacional. Eu notei porque eu assisto o episódio 2 vezes, 2, 3 vezes antes de gravar, né? Eu assisti com a mamãe, eu notei. São coisas bem sutis, assim, mas, né, que vai mexendo com a gente. Depois ele vai pra cadeia, né? Ele acaba indo pra cadeia. Lá no ônibus eles começam a falar, ai, Sol, Better Call Saul, Better Call Saul. Começa a idolatrar ele. Ele vê que ele é amado ali na cadeia e ele faz amizade. Ali ele pode ser ele mesmo. Ele pode ser ele mesmo, ele não precisa se esconder. Porque ele gosta de ser o Saul Goodman. Ele gosta que as pessoas veneram ele. Ele gosta disso, ele gosta, né? E a Kim foi visitar ele. E ele falou que ele pegou 86 anos, gente, de 7 para 86. Aí ele falou assim, mas com bom comportamento, né? E aí no final ela vai embora. Ela vai embora, ele até brinca assim, né, com ela. E aí mostra os dois, um do lado da cerca, né? Um diferente assim do lado da cerca. E ela vai embora. Eu amei esse final. Eu amei. Não era nada do que eu imaginava. Eu achei que os dois iam morrer, que ela ia ser presa, que ele ia fugir, que ele ia morrer, que não sei o que ele ia ser enterrado naquele buraco lá. Mas por que é tão coerente? Ele nunca vai deixar de ser o Sol. Ele nunca. Nunca. Ali, com certeza, ele vai manipular, ele vai enganar as pessoas. Mas ali, ele está entre os seus. Porque de tanto que ele ajudou as pessoas ali, né? Muitas pessoas ali pediram ajuda. Ele está entre as pessoas ali para ele enganar. E ali as pessoas sabem quem ele é. As pessoas veneram ele. As pessoas cumprimentam, ele faz amizade. Então, assim, ele não precisa se esconder. Porque lá no primeiro episódio da primeira temporada, ele olha, ele vê o VHS dele com as propagandas, ele dá play e fica olhando assim, gente, na época que eu podia ser o Saul Goodman, e eu não posso mais, eu tenho que me esconder. Ele se escondia, ele não era ele mesmo. Ali tudo bem, pô, tá na cadeia, ele tem que pagar pelo, né, os crimes dele, ele tem. Que bom que ele pegou 86 anos, que ele tem que pagar. Mas pra ele não é 100% ruim. Pra ele foi melhor. Porque ele pôde ser o Saul Goodman. E a Kim não pagou por nada. A Kim vai ter que conviver com isso, conviver com a morte do Howard, conviver com tantas falcatruas pro resto da vida. Ela vai ter que conviver com a morte do Howard. Igual o Sol falou que eu vou ter que conviver com isso. Que o irmão dele morreu por causa dele. E ele vai ter que conviver com isso. Então, assim, ele pode se arrepender, porque esse episódio é sobre arrependimentos, né? Ele se arrepende do irmão dele, ele se arrepende do Howard, ele se arrepende de várias coisas. Ele não pode voltar atrás, ele não tem uma máquina do tempo para voltar atrás e fazer diferente. A única pessoa que ele poderia fazer diferente era Kim. Então ele aproveitou-se. Então, já que eu posso, porque eu não tenho uma máquina do tempo. Eu achei muito legal eles falarem de máquina do tempo, eles falarem de arrependimentos, até chegar neste momento. Eu achei sensacional. Eu achei incrível. Ai, gente, eu tô com tanta saudade já. Ai, meu Deus do céu, o que eu faço na minha vida? Eu não sei. Vou sentir saudades agora, toda terça-feira aqui. Quero saber se vocês também amaram esse episódio. Quero saber se vocês também amam esse universo do Breaking Bad, Better Call Saul. Quero saber se vocês gostaram do meu vídeo, se vocês me conheceram agora, se vocês gostaram dessa pessoa que vos fala. Tá bom? Se inscreva, né? Dê um joinha aí, comente alguma coisa. Tudo isso ajuda muito a gente, tá bom? Se você puder ajudar mais um pouquinho, vire membro aqui, que você também ajuda muito a gente a pagar as contas, tudo bem? E aqui eu vou deixar 2 playlists hoje. Eu vou deixar uma de Breaking Bad, Better Call Saul e a última temporada, né? 6ª temporada de Better Call Saul. Se você gosta de Breaking Bad e Better Call Saul, você tá no lugar certo, tá bom? Porque eu também amo. Minhas 2 séries favoritas da vida. Obrigada, Vice por tudo. E aqui pra você se inscrever, tá bom? Agora que você encontrou a gente, não vai embora mais não, tá bom? Beijo, tchau, valeu!